Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. O tema é quente para quem lida com redes de data center modernas. Conectividade externa na Cisco ACI, especificamente o componente L3Out. A gente pegou um white paper técnico bem completo da Cisco sobre o L3Out e a nossa missão aqui é destrinchar isso, sabe? Desmistificar essa peça que é tão fundamental na ACI. Vamos tentar entender juntos o que é o L3Out, por que ele é tão crucial assim, quais são os componentes principais e como ele faz essa ponte segura entre a rede ACI interna e, o mundo lá fora, seja a intranet, internet, redes WAN, basicamente como fazer a ACI conversar com o resto do universo de um jeito inteligente e, claro, seguro. Ok? Então vamos lá. Para começar, L3Out, camada 3 externa. O nome já meio que entrega o jogo, né? Exatamente. O conjunto de configurações dentro da ACI que vai definir como a sua rede interna, que está ali gerenciada pela ACI, vai trocar informações de roteamento, ou seja, conversar em camada 3 com redes que estão fora do controle direto da ACI. E por que isso é tão central? A ACI não poderia simplesmente, tratar tudo como se fosse uma rede interna gigante? Poderia, mas olha, não seria nem um pouco eficiente, nem escalável para lidar com conexões externas mais complexas. Originalmente, a ACI foi pensada mais como um ponto final, sabe? Uma rede stub ali no data center. O L3Out era só a fronteira mesmo. Inclusive, no comecinho, a ideia de tráfego entrando por uma L3Out e saindo por outra, a ACI funcionando como trânsito, nem era suportada. Ah, então a ACI evoluiu, deixou de ser só um beco sem saída, digamos assim. Hoje ela pode atuar como uma rede de trânsito bem robusta. Mas o ponto-chave é, quando você precisa conectar alguma coisa que representa múltiplas redes externas, tipo um roteador de borda que tem várias sub-redes penduradas nele, o L3Out é a ferramenta certa. Tentar fazer isso usando Bridge Domains, os BDs, ou EPGs comuns, nossa, é uma armadilha. Armadilha, exatamente. Porque a ACI, por padrão dentro de um BD, ela aprende cada endereço IP individualmente. Ela vê como um endpoint 32. Agora imagina conectar um roteador que anuncia, milhares de rotas da internet. A ACI ia tentar aprender cada IP de destino como um 32. Isso ia sobrecarregar as tabelas do switch Leaf muito rápido. O L3Out não. Ele usa os mecanismos de roteamento que a gente já conhece, BGP, o SPF, essas coisas, para lidar com prefixos de rede de um jeito bem mais eficiente. Entendi. Faz todo sentido. Então, para essa conexão externa funcionar direitinho, o L3Out tem que cumprir algumas tarefas, né? Eu li alguma coisa sobre 5 funções principais. Isso. Dá para pensar nelas como as missões de um diplomata da ACI, sabe? Primeiro, claro, aprender as rotas externas. Basicamente, ouvir o que os roteadores vizinhos estão dizendo, seja via BGP, OSPF, EIGRP ou até rota estática. Segunda missão, distribuir essas rotas internas. Garantir que todos os switches Leaf importantes dentro da ACI saibam como chegar nessas redes lá fora. Ok, faz sentido. E o caminho contrário? Aí vem a terceira missão, anunciar as rotas internas. Ou seja, contar para o mundo externo quais redes existem dentro da ACI, né? As sub-redes, dos BDs. Quarta missão, anunciar rotas externas, trânsito. Se a ACI está servindo de ponte, como a gente falou, ela precisa reanunciar rotas que aprendeu de uma conexão externa para outra conexão externa. Certo. E a quinta, que talvez seja a mais característica da ACI, permitir o tráfego. Usar os famosos contratos da ACI para controlar exatamente que tipo de comunicação pode rolar entre o mundo interno e o externo, através da L3Out. Beleza, essas 5 missões dão uma visão geral boa. Mas como a gente transforma isso em configuração na prática? Quais são as peças que a gente precisa montar ali no APIC? Para a conectividade básica de roteamento funcionar, a gente tem alguns objetos essenciais na configuração da L3Out. Primeiro, tem a raiz L3Out. É tipo o ponto de partida. É ali que você define qual protocolo de roteamento vai usar, BGP,
OSPF, a qual VRF, ou seja, a qual rede virtual isolada essa conexão pertence, e também o domínio L3, que basicamente libera quais interfaces físicas e VLANs podem ser usadas para essa L3 Out. Entendi. E onde a gente define quais switches da ASE vão realmente fazer essa conexão com o mundo externo? Isso fica no perfil de nó ou Logical Node Profile. É lá que você escolhe os switches leaf que vão ser os border leaves para essa L3 Out específica. E olha, um detalhe crucial aqui. Você precisa configurar manualmente um Router ID para cada border leaf nesse perfil. A ACI não atribui um automaticamente para os protocolos de roteamento, e sem isso simplesmente nada funciona. É uma dica de ouro essa. Boa dica mesmo. Anotado. E as interfaces em si, onde a gente configura IP, essas coisas? Essas são definidas no perfil de interface, o Logical Interface Profile. Aqui você especifica a conexão física ou lógica nos border leafs. Pode ser uma porta roteada direta, que a gente chama de interface roteada, ou uma subinterface com tag VLAN, ou ainda uma SVI, Switched Virtual Interface, que é uma interface L3 virtual associada a uma VLAN. Aí a gente configura o IP, a máscara, o MTU, e atenção aqui no MTU. O padrão da ACI é 9000, o que pode dar problema com vizinhos OSPF ou IEGRP que esperam 1500, tem que ajustar. E, claro, outras políticas específicas do protocolo, tipo intervalos de hello do OSPF. E tem mais uma peça importante, né? O tal do EPG externo. Ele parece um EPG normal, mas pelo que entendi, funciona diferente. Exatamente, o EPG externo, ou L3 Out EPG, é fundamental. Mesmo que você não configure nenhuma sub-rede dentro dele logo de cara, ele é necessário para a ACI aplicar as configurações de protocolo e interface nos leafs. Mas a função principal dele é outra, na verdade. Ele serve como o gancho para a gente aplicar os contratos. É ele quem representa as redes externas para fim de política de segurança. Ele não define o roteamento em si, mas sim quem pode falar com quem. Entendi. Então, vamos imaginar. Um border leaf aprendeu uma rota externa via OSPF, por exemplo. Como é que os outros leafs lá dentro da ACI, que nem estão conectados diretamente naquele roteador externo, ficam sabendo dessa rota? Aqui entra uma parte bem interessante da ACI. Ela usa um processo interno baseado em MPBGP, o Multiprotocol BGP, que roda na infraestrutura num VRF chamado Overlay 1. Pensa nisso como se fosse um serviço postal interno super eficiente. Para ele funcionar direitinho, a gente precisa fazer duas configurações globais na ACI. Primeiro, definir o número AS, com o sistema autônomo BGP da ACI toda, e segundo, escolher alguns switches spine para serem root reflectors, os RRs. Eles são tipo os carteiros mestres desse sistema. E como isso funciona na prática, essa distribuição? O border leafs que aprendeu a rota lá fora, seja por OSPF, BGP ou outra coisa, ele redistribui para esse MBGP interno. A rota, então, é enviada para os root reflectors, que são os spines, e eles distribuem essa rota para todos os outros leafs na ACI. Assim, um servidor conectado a um leaf qualquer, lá do outro lado do data center, vai saber como chegar naquela rede externa passando pelo border leaf original. Para os outros leafs, essa rota externa vai aparecer como se fosse uma rota IBGP normal. Bem inteligente o esquema. E o caminho contrário? Como o mundo externo descobre como chegar num servidor que está lá dentro da ACI? Aí, a gente precisa anunciar subredes dos nossos bridge domains, dos BDs. O processo padrão é o seguinte: você marca a subrede dentro do BD com o escopo chamado anunciado externamente. E depois você precisa associar esse BD à L3 Outs específica que deve fazer esse anúncio para o mundo externo. Parece relativamente simples, mas tem alguma pegadinha aí, algum detalhe. Tem uma interdependência crucial. Para a CI realmente anunciar essa subrede do BD para fora, precisa existir um contrato configurado. Um contrato entre o EPG externo, aquele da L3 Out, e um EPG interno que use aquele BD específico. Sem um contrato válido entre eles, o APIC, que é o controlador da CI, simplesmente não instala a rota nos border leafs.
E se não instala ali, ela nunca é anunciada para o vizinho. Ah, Na prática, você quase sempre vai precisar de um contrato para permitir o tráfego de qualquer forma, né? Então isso geralmente acaba funcionando, mas é bom saber dessa ligação direta, sem contrato, sem anúncio de rota. faz todo sentido. A política controlando até o anúncio da rota. Interessante. E se a gente quiser usar a ACI como uma ponte, tipo, tráfego entrando por uma L3 Out, vindo da WAN, por exemplo, e saindo por outra L3 Out para a internet. Isso, é o que a gente chama de roteamento de trânsito. A chave aqui é usar um escopo específico, uma configuração na subrede externa que você quer reanunciar. Presta atenção, dentro do EPG da L3 Out, que vai anunciar a rota, não é a L3 Out que aprendeu originalmente. Você configura a subrede desejada com o escopo exportar subrede de controle de rota. Importante essa distinção. Configurar no EPG que anuncia, não no que aprende. Anotado. Exatamente. E muito cuidado aqui. Usar esse escopo exportar e aquele outro escopo de classificação para contratos, que a gente vai ver daqui a pouco, para a mesma subrede no mesmo L3 Out EPG, geralmente é uma receita para dar problema. Tipo loop de roteamento, você estaria tentando anunciar a rota de volta para onde ela veio, basicamente. Entendi. Outro ponto. Esse escopo de exportação, por padrão, ele funciona com correspondência exata do prefixo. Se você aprendeu 10.1.0.016, você exporta 10.1.0.016. Se quiser agregar ou sumarizar rotas para anunciar algo mais genérico, aí precisa usar umas opções adicionais de configuração. Ok, então temos rotas entrando, rotas saindo, rotas atravessando. Mas a CI é quase sinônimo de segurança, granular, de política. Como os contratos entram nessa história de L3 Out? É diferente de como funcionam com EPGs internos? É bem diferente e é absolutamente crucial entender isso. Para EPGs internos, a classificação quer dizer decidir a qual EPG um pacote pertence, geralmente é baseada na VLAN ou na interface de onde o pacote veio. Para L3 Out, a classificação do tráfego que vem das redes externas, para saber em qual EPG L3 Out ele deve entrar, é baseada no prefixo IP de origem ou destino do pacote. Certo. E como a gente configura isso? Como a ACI sabe qual IP pertence a qual EPG externo? Usando um outro escopo muito importante dentro do L3 Out IPG, o escopo subredes externas para o EPG externo. Você define prefixos IP ali dentro, por exemplo, 1.2.3.024, e marca com esse escopo. Isso faz duas coisas importantes. Primeiro, mapeia esses IPs para um identificador interno chamado PCTag, o Policy Control Tag. Pensa nisso como uma etiqueta de segurança específica para esse grupo de IPs externos dentro desse EPG. Segundo, a correspondência aqui usa LPM, Longest Prefix Match, a mesma lógica do roteamento. LPM? Isso. Se você tem, digamos, 20.0.0.08 configurado com esse escopo em um EPG e 20.1.0.016 em outro EPG, o tráfego que chegar para 20.1.1.1 vai ser classificado no segundo EPG, o do 16, porque é o prefixo mais específico que casa. Aí os contratos são aplicados entre esses PCTags, o PCTag de origem contra o PCTag de destino. LPM. Essa parte é fundamental. E eu ouvi falar que tem um problema sério, uma pegadinha comum com o uso da rota padrão, o 0.0.0.0, nesse escopo. É verdade? Sim, essa é uma das armadilhas mais clássicas e perigosas. Configurar 0.0.0 com esse escopo subredes externas para o EPG externo em múltiplos EPGs L3 Out diferentes, mas dentro do mesmo VRF, é problemático. Embora a ACI permita, o 00 usa um PCTag reservado, um PCTag especial. O resultado prático é que um contrato que você cria para permitir tráfego para um desses EPGs que usa 00 pode, acidentalmente, acabar permitindo tráfego para todos os outros EPGs no mesmo VRF que também usam 00 para classificação. Nossa. A recomendação é forte.
Use 0.0.0 em apenas um L3Alt EPG por VRF se precisar. Nos outros, seja mais específico com os prefixos que você classifica. Evita muita dor de cabeça e possíveis brechas de segurança. Entendido. Evitar o 00 genérico em vários lugares no mesmo VRF. E tem mais alguma pegadinha com essa classificação de tráfego externo? Tem mais uma sim. É com a subrede da própria interface L3Alt. Por padrão, o tráfego que vai para ou vem dos IPs que estão nessa rede diretamente conectada na interface L3Alt, ele recebe um PC Tag especial, o PC Tag 1, que na prática ignora os contratos. Isso pode ser ruim, né? Pode ser uma falha de segurança, permitindo tráfego que não deveria, ou pode até bloquear tráfego legítimo em certos cenários com múltiplos border leafs. Por isso, a melhor prática é: sempre defina a subrede da interface L3Alt com o escopo subredes externas para o EPG externo dentro do seu EPG. Isso força a ACI a usar o PC Tag correto, aquele que você definiu para o seu EPG, e garante que os contratos sejam aplicados de forma consistente para todo o tráfego. Uau, muitos detalhes importantes aí na classificação e nos contratos. Falando em interfaces L3Alt, quais são as opções mais comuns que a gente tem para conectar fisicamente o L3Alt? Olha, as mais usadas são subinterfaces roteadas, que é quando você usa uma porta física, mas cria várias interfaces lógicas nela, cada uma com uma tag Velon e um IP diferente. Tem também as interfaces roteadas, que é simplesmente pegar uma porta física e dedicar ela inteira para L3, sem Velon. E tem a SVI, a Switched Virtual Interface, que é uma interface L3 virtual que você associa a uma Velon. Essa SVI pode rodar em cima de portas físicas normais, ou em cima de port channels, ou até de VPCs para ter redundância entre switches. A escolha depende muito da flexibilidade que você precisa, da quantidade de conexões e da topologia física que você tem. Certo. E ao configurar essas interfaces, além do IP, o que mais é super crítico prestar atenção? O MTU é um clássico. Como eu falei, ele causa muitos problemas, especialmente com o SPF e EGRP. O padrão da ACI é 9.000 bytes, Jumbo Frames, mas o roteador vizinho pode estar esperando 1.500. Se os MTUs não baterem dos dois lados, a vizinhança do protocolo não sobe e nada funciona. Tem que sempre verificar e ajustar política de interface ou SPF ou EGRP ali na ACI. E para SVIs, se você for usar a mesma SVI em múltiplos leafs, garantir que o endereço MAC virtual seja consistente entre eles também é importante. Ok. Falando em protocolos de roteamento, BGP é quase onipresente para conexões externas, né? Tem algum específico para se atentar na ACI? Bom, primeiro lembrar que o SBGP que você configura na L3Alt é o mesmo S que vai ser usado pelo MPBGP interno da ACI, aquele que distribui as rotas. A ACI suporta tanto o BGP quanto o IBGP com vizinhos externos. Configurações comuns como Next Hop Self, Allow As In, para aqueles cenários específicos onde você recebe seu próprio OS de volta, controle de comunidades BGP, sumarização de rotas, aggregate address, anúncio de rota padrão, geralmente feito via uma política específica chamada política de vazamento de rota. Tá tudo lá, mas precisa ser configurado através das políticas e perfis dentro da L3Alt na ACI. E para o SPF, como fica? Com a SPF, cada L3Alt que você cria representa uma área OSPF. Então, você precisa configurar o ID da área e também o tipo de área, Regular, Stub, NSSA, Not So Stub Area. Aí, na política de interface OSPF, você ajusta coisas como o tipo de rede, broadcast, ponto a ponto, o curso da interface, se vai usar autenticação e, de novo, o MTU. Verificar o MTU é crucial para a SPF também. O anúncio de rota padrão no SPF também depende muito do tipo de área. Por exemplo, áreas stub geram uma rota padrão automaticamente, enquanto áreas regulars podem usar aquela mesma política de vazamento de rota padrão para anunciar um 00. Ok, foram muitos escopos de subrede diferentes que a gente mencionou dentro do L3Alt EPG. Exportar subrede de controle de rota, subredes externas para o EPG externo compartilhado. Dá para a gente tentar simplificar a lógica por trás deles?
Tipo, agrupar por função? Acho que a melhor forma de pensar é dividir em duas categorias principais de função, sabe? 1. Controle de rotas. Aqui entram escopos como exportar, importar e compartilhado. A função deles é manipular diretamente as tabelas de roteamento e os anúncios dos protocolos. E importante, eles usam correspondência exata do prefixo por padrão. Servem para decidir quais rotas específicas anunciar para fora, quais rotas específicas aprender do vizinho ou vazar rotas entre diferentes VRFs. Certo. Controle de rotas, correspondência exata. E a outra categoria? 2. Classificação para contratos. Aqui o principal é os subredes externas para o EPG externo. E tem também a importação de segurança compartilhada que a gente vai ver. A função deles é classificar o tráfego para poder aplicar as políticas de segurança aos contratos. Eles usam correspondência LPM, Longest Prefix Match, e o resultado é mapear os IPs para os PC tags. Eles não afetam o roteamento diretamente, só a classificação para política. Ah, essa separação ajuda bastante. Um grupo para controlar as rotas, exato. Outro para classificar o tráfego para segurança, LPM. Legal. E esse tal de compartilhado que você mencionou nas duas categorias, para que serve exatamente? Cenário bem comum. Quando você precisa que um serviço, digamos, um firewall central, ou a própria conexão com a internet, que está conectada via uma L3Out em um VRF, vamos chamar de VRF de serviços, seja acessível por aplicações que estão em outro VRF diferente, o VRF das aplicações. É o cenário de serviço compartilhado L3Out, ou como o pessoal chama, vazamento de rotas entre VRFs, VRF leaking. E como isso funciona de forma simplificada? Parece complexo. É um pouco, mas a ideia é que você precisa vazar duas coisas entre os VRFs. A rota em si e a informação de política, o PC tag, associada a essa rota. Para vazar a rota, você usa o escopo subrede de controle de rota compartilhada, lá na L3Out do VRF de serviço, onde a rota do serviço foi apreendida. Além disso, você precisa marcar o BD do VRF consumidor, o VRF da aplicação, como compartilhado entre VRFs. Um contrato entre os EPGs desses dois VRFs, com escopo global ou tenant, vai definir quais VRFs podem trocar essa rota específica. Ok, vazei a rota. E a política? Isso não basta para o tráfego passar. Para o contrato funcionar entre VRFs, o VRF consumidor precisa saber qual é o PC tag daquela rota que foi vazada. Então, lá na L3Out do serviço, você também usa o escopo subrede de importação de segurança compartilhada, geralmente junto com subredes externas. Isso faz com que a informação do PC tag associado àquele prefixo de serviço seja também vazada para o VRF consumidor. Aí sim, o contrato consegue ser aplicado corretamente entre os VRFs, porque ambos conhecem o PC tag da origem e do destino. Realmente é um pouco complexo, mas muito poderoso para compartilhar recursos de forma segura entre redes isoladas. Ufa, cobrimos muita coisa hoje. O L3Out claramente é bem mais do que só uma conexãozinha. É um ponto de controle bem sofisticado da ACI. Sem dúvida nenhuma. Recapitulando rapidinho os pontos mais críticos. L3Out é essencial para conectar a ACI com redes externas, usando o roteamento L3 de forma escalável. A configuração básica envolve os perfis de nó e de interface, e o EPG externo é a chave para os contratos. A distribuição interna das rotas depende do MPBGP interno, então tem que lembrar de configurar o AS e os Route Reflectors. Para anunciar as rotas internas dos BDs, precisa usar o escopo anunciado externamente e, importantíssimo, ter um contrato associado. E talvez o ponto mais cheio de nuances. A classificação para contratos via L3Out é baseada em prefixo IP, LPM, usando o escopo subredes externas. E aí moram os perigos do 0.0.0.0 em múltiplos EPGs e aquele comportamento padrão do PC tag 1 para as subredes conectadas diretamente. No fim das contas, o que isso tudo significa na prática? Fica bem claro que o L3Out oferece um controle imenso, mas que também exige muita atenção aos detalhes na configuração, né? Exatamente. Compreender bem a diferença entre os escopos de controle de rota, que usam correspondência exata,
e os de classificação para política, que usam LPM, e estar ciente das pegadinhas como a do 0.0.0.0 ou a do PCTag 1 da rede conectada, evita muita dor de cabeça com loops de roteamento, conectividade que não funciona como esperado, ou pior, brechas de segurança. A escolha do tipo de interface, SVI versus roteada, e a granularidade que você usa nos prefixos dentro dos EPRs também tem impacto real. E isso tudo nos deixa como uma reflexão final. Considerando toda essa complexidade e as várias opções de design que a gente discutiu, usar SVI ou interface roteada, ser mais específico ou mais genérico nos prefixos de classificação lá no EPG externo, como configurar o roteamento de trânsito de forma eficiente, como será que essas escolhas, que às vezes podem parecer pequenas na hora de configurar, impactam não só a conectividade básica, mas a performance real do data plane, a escalabilidade da solução ACI como um todo e até a postura de segurança em ambientes que são grandes e estão sempre mudando? É algo para a gente pensar mais a fundo, e com essa provocação, a gente encerra essa nossa exploração detalhada do Cisco ACI L3 Out. Muito obrigado pela companhia e até